Agora eu quero chamar para a mesa a nossa presidenta da mesa, empoderadíssima com esses cabelos, a Flávia. Boa tarde. Animados? Depois de um monte de palestra boa, a gente tem mais coisa boa, tá bom? Eu estou um pouco nervosa, é a primeira vez que eu falo aqui. Já estudei aqui na Unifor, mas o evento está muito lindo, mesmo, muito lindo. E é isso aí. Bom, primeiro eu queria agradecer a todo mundo da Semana da Liberdade, a Rafael, a Gabi. Obrigada pela oportunidade. Vou respirar. E todo mundo que está ajudando a fazer esse evento bonito, né? Tenho certeza que a gente vai sair daqui mil vezes melhor do que a gente chegou. Vamos lá. A primeira pessoa que eu vou chamar aqui é o Marcelo Faria. Marcelo é bacharel em Administração de Empresas pela Universidade de São Paulo, empreendedor do setor de traduções, estudioso da Escola Austríaca de Economia e presidente do Instituto Liberal de São Paulo. Sucesso. Olá. Muito obrigada por vir. E a segunda pessoa que eu quero chamar aqui é o Ricardo Gomes. Eleito vereador em 2016, é o atual secretário municipal de Desenvolvimento Econômico de Porto Alegre. É advogado trabalhista e vice-presidente da Rede Liberal da América Latina. Foi presidente do Instituto de Estudos Empresariais e já participou de diversos seminários e conferências internacionais organizados pela Fundação Naumann. Isso aí. Obrigada. Currículo longo. Com a palavra está facultada ao Marcelo Farias. Vai lá. Gosto de falar de pé. Marcelo Faria. Todo mundo acha que eu sou primo do PC, né? Eu não tenho S no meu nome. Imigração. Deixa para mim. Eu vou no gargalo mesmo. Quem fica na mão. Obrigado. Muito gentil. Não estou acostumado a ser também. Não, que é isso. Não é para mim. Fazer funcionar. Vai ter som nela ou não? Não. Esse controle. Bom, boa tarde a todos. Primeiramente, agradecer aí o convite do Instituto Liberal do Nordeste, Saldanha, Gabi. Hoje vou falar sobre um tema que os liberais normalmente tratam muito pouco, mais complicado do que aparenta, que é a questão de imigração. A questão de imigração, para os liberais, deveria ser que nem aborto, né? Você quer causar confusão no meio liberal, é você falar, qual a sua opinião sobre aborto? Pronto. São 5 horas de briga, Telegram são 3 dias o pessoal batendo papo e ninguém chega a conclusão nenhuma. Imigração deveria ser mais ou menos assim. Vou explicar por quê. Mas antes, primeiro, né, o mais importante, o que é imigração? Então, peguei o conceito de imigração, que, na verdade, tem 2 tipos de imigração. A imigração de indivíduos ou grupos para outros países, né, para trabalhar ou fixar residência, por um período ilimitado ou não. Ou seja, não estou falando do turista, né, estou falando de quem realmente muda para um outro país, mesmo que seja por pouco tempo. E a imigração dentro do próprio país, que é, por exemplo, quem vai lá, sai de Fortaleza e muda para São Paulo, né, por exemplo. Então, pelo tema da palestra, eu acreditei que me convidaram para falar sobre o primeiro item. Se me convidaram para falar sobre o segundo, me desculpe, eu errei a palestra inteira.
Mas vou falar sobre a imigração aí internacional, né? Migração de pessoas, de fluxos de países diferentes. E aí há vários motivos para que haja imigração, né? Religiosos, problemas de clima, psicológicos, sociais, econômicos. Econômico normalmente é muito importante. E aí eu dividi a apresentação em 3 partes. Então, vou falar um pouco da história da imigração no Brasil e na Europa, porque é o grande debate, né? A questão da imigração europeia. Depois, falar um pouco das visões liberais e aí arrematar a apresentação. Então, essa é uma foto em São Paulo, né, no Centro de Imigrantes, que na época era um grande recebedor de imigrantes do Brasil. Fica no Brás, em São Paulo. Tem um museu lá hoje em dia. Aliás, recomendo quem for a São Paulo ir no Museu da Imigração, é muito bom. E essa é uma foto das pessoas que chegavam na época. E a imigração no Brasil, o que acontece? Quando o Brasil foi descoberto, isso são estimativas, né? Nós tínhamos 2.400.000 índios. E aí, nesse período, nós recebemos, em 2 séculos, 100.000 portugueses. Então, enfim, foge do tema da palestra, mas aquela história toda, né, dos portugueses malvados que mataram os índios, né, acabou com os indígenas do Brasil, foi bom. É meio difícil 100.000 matar 2.400.000, né? Na verdade, houve aí uma adaptação de nomes, um grande período brasileiro. Então, os índios mudaram de nome para um nome mais português, e com isso eles desapareceram, entre aspas. E os portugueses se aproveitaram muito de um fato que poucas pessoas comentam, que não existe, né, uma nação indígena. Na verdade, são diversas tribos diferentes. Né? No Brasil tinha os aimorés, caetés, carejós, guaranis, que guerreavam entre si o tempo inteiro, e os portugueses simplesmente aproveitaram isso para, olha, vou fazer alianças. Né? Então, me alio com os caetés, que são inimigos dos guaranis, e aí eu uso os caetés para tomar um território guarani. E foi assim que os portugueses foram fazendo. Depois de algum período, os portugueses perceberam que a mão de obra indígena para o trabalho, ela tinha alguns problemas. Os índios não estavam acostumados a trabalhar, né, de uma forma mais forte. Eles estão acostumados com caça, pesca, enfim. E aí foi o grande período da escravidão. O Brasil foi o país que mais recebeu escravos na América. Então, nós recebemos 4 milhões de escravos entre o século XVI até 1889. Então, mesmo com a abolição, ainda tinha um pouquinho. Mas, principalmente, o fluxo começou a cair com a abolição do tráfico internacional de escravos pela Inglaterra, em 1830, se eu não me engano. Mas, mesmo assim, nós recebemos 4 milhões de escravos. Eram transações, em boa parte, privadas, mas com autorização do Estado, ou seja, o Estado que legislou apoiando a escravidão. Esses escravos eram tirados da África pela mesma lógica que os portugueses usaram com os índios aqui, ou seja, eram tribos africanas que guerreavam entre si. Uma tribo vencia outra tribo e transformava em escravos os vencidos e exportava para outros países. Então, também não era aquela coisa dos brancos malvados escravizar os negros. Na verdade, eram outros negros vendendo negros. E depois disso, com a abolição da escravidão, nós tivemos o fluxo de europeus, que também foi incentivado pelo Estado brasileiro. O Estado brasileiro financiava a viagem, financiava a estadia, como aquela foto que eu mostrei, e buscava o emprego no Brasil. Então, o cara vinha para cá com a estadia paga, com a passagem paga e com o emprego definido. E aí nós também recebemos 4 milhões de europeus do fim da escravidão até pouco antes do regime militar. Então, foram mais ou menos 250.000 alemães, 1.400.000 italianos, boa parte ficou no estado de São Paulo, 58.000 árabes, que também ficaram na cidade de São Paulo, mas esses árabes geralmente eram árabes cristãos, então libaneses, sírios e egípcios principalmente.
e recebemos japoneses. Os japoneses tiveram uma questão curiosa, que a Constituição de 46, durante a Constituinte, havia uma campanha muito grande contra a imigração japonesa, porque eram os amarelos, eram estranhos, enfim, ninguém conhecia. E aí, na Constituição de 46, houve uma proposta de emenda para proibir a imigração de japoneses para o Brasil. E essa proposta, ela acabou empatada. Então, sei lá, 100 a favor e 100 contra. E aí o voto de Minerva, do presidente da comissão, votou contrário à proibição. Do contrário, a gente teria tido uma Constituição que proibia a vinda de japoneses para o Brasil. E aí, com o regime militar, essa imigração caiu muito para o Brasil. Começaram a vir mais os países mais próximos, né, da América Latina. E com a hiperinflação, que a nossa ditadura criou, né, imprimindo dinheiro e criando estatais, e, enfim, ainda tem gente por aí exaltando a ditadura militar, é uma imbecilidade, a gente teve uma diáspora. Então, lembra que eu falei da questão econômica, né? O Brasil deixou de ser recebedor de imigrantes e passou a ser exportador de brasileiros. Então, nos anos 80, foram 1.800.000 brasileiros para fora do país. Nos anos 90, foram mais 550.000. E hoje a gente tem mais ou menos 3 milhões de brasileiros no exterior e metade nos Estados Unidos. Então é aquilo, né? Por que o brasileiro não emigrou para a China, para a Alemanha Oriental? Por quê? Pela mesma questão econômica, pelo mesmo motivo que o cubano não quer ir para a Venezuela, ele quer ir para os Estados Unidos. E aí, nesse nosso século, nós temos, hoje, a segunda pior legislação imigratória do mundo. Existe um estudo sobre isso. Nós só perdemos para a China, que ainda, tecnicamente, é uma ditadura controlada pelo Partido Comunista. Então, para você ver como a gente está bem na legislação imigratória. Essa legislação mudou agora, recentemente, foi aprovada. Vou falar um pouco sobre isso. Tinha umas aberrações no meio da lei que foram vetadas pelo Temer, né, que espero que não dure muito tempo no poder. E a nossa imigração voltou a crescer, né? O fluxo de imigrantes para o Brasil voltou a crescer. Em 2003, nós tínhamos 25.000. O ano passado, que é o último dado, nós tivemos 126.000. A maioria por motivos econômicos, de novo, né? Então, bolivianos, que vêm pela pobreza da Bolívia, né, que, uma mera coincidência, é um país socialista. Haitianos que vieram com a questão principalmente da guerra de gangues no Haiti, depois do desastre natural, do terremoto. Argentinos, colombianos, enfim, passou a ser uma imigração dos países mais próximos. E a questão dos refugiados, que no Brasil não é tão forte. Nós recebemos poucos refugiados, né? De acordo com os dados aí do ano passado, nós tínhamos apenas 4.500 refugiados. Mas a expectativa é que só nesse ano nós já temos 30.000 refugiados da Venezuela. Né? Um país legal, um país com socialismo e liberdade, né? Um país onde todo mundo se alimenta. E esse número deve subir muito mais. E toda essa imigração resultou num país miscigenado. Nós temos 43, esses são os últimos dados do IBGE, 43% de pardos, 47% de brancos, que em 1940 era 63%, ou seja, a proporção de brancos está caindo, 7,6% de negros, 1,1% de asiáticos, que o IBGE coloca como amarelos, e 0,4% de índios. Aí, detalhe, né? O pessoal da esquerda, quando ele quer dizer que os negros são minoria, ele pega só os 7,6%. Quando ele quer dizer que é maioria, aí ele junta pardo e negro e diz que é 50 e pouco. É uma maravilha, né? Enfim, eles não entendem muito de matemática, né? E existe um estudo da Federal de Minas Gerais que foi estudar o DNA dos brasileiros. E aí ele encontrou que mesmo o brasileiro mais negro que existe tem entre 60% e 70% de genes europeus. E mesmo o mais branco, a não ser que ele não tenha nenhuma relação com o Brasil na sua origem, né? Teve o pai e a mãe alemã, aí depois continua sendo, de certa forma, alemão, com exceção desses, pelo menos 10% dos genes de cada um de nós tem origem africana.
Ou seja, é um país miscigenado, não faz nem sentido falar em questão de raça aqui. Oi? E aí falar um pouco da Europa, né? Isso aqui não vou entrar muito, a Europa também tem uma grande história de migrações, geralmente relacionadas a guerras. Então, a gente teve migrações aí dos povos germânicos, depois dos eslavos, turcos, né, as invasões árabes, que foi eu acho que a primeira e única vez que os francos conseguiram ganhar uma guerra, né, os franceses, foi em 732, eles impediram que os árabes se expandissem pela Europa. E, enfim, cruzadas e outras questões, cruzadas que foram até a Palestina, e outras questões, principalmente colonialismo, que foi importante depois para o retorno dessas pessoas às colônias. E aí, nesse século XX, com essas colônias todas, nós tivemos a imigração dos países colonizados para as matrizes, né, que deixaram de ser matrizes com a independência. Foi a grande questão de migratória do século XX na Europa, foram essas imigrações. E aí a gente teve o Tratado de Roma, que foi a pré-União Europeia, depois o Acordo de Schengen, que foi a abertura de fronteiras entre países europeus, e a imigração dos ex-estados soviéticos, com a queda da União Soviética, eles começaram a emigrar para outros países, principalmente poloneses para o Reino Unido e Irlanda, e romenos para a Espanha e Itália. E aí a gente teve recentemente a discussão na França, com as eleições, da imigração. E aí era um grande problema, que se falava de um grande problema, que era a imigração na França. Hoje, a França recebe mais ou menos 100 mil imigrantes por ano. E disso, 30, 40 mil são árabes, né, e islâmicos. Mas a imensa maioria já está na França. Por quê? Porque eles receberam 4 milhões do Maghreb, que foram 3 países que a França colonizou, e aí, né, com a independência, essas pessoas tiveram direito a ir para a França, com cidadania francesa, então da Algéria, Marrocos e Tunísia, e 1 milhão da África subsaariana, fora os 400 mil turcos, que também têm maioria islâmica. Na Alemanha, o segundo maior destino de imigrantes do mundo, só perde para os Estados Unidos. Os Estados Unidos sozinho tem 40 milhões de imigrantes, uma população de 317 milhões. E a Alemanha tem 16 milhões, quase 20% do país. E foi a que mais recebeu refugiados, recebeu 1 milhão de refugiados, num país do tamanho da Bahia. Num território pequeno, relativamente pequeno, recebeu 1 milhão de refugiados em 5 anos. E o Reino Unido, que foi a mesma questão da França, ela recebeu principalmente imigrantes de países que haviam sido colonizados pelo Reino Unido, foi Índia, Paquistão, Bangladesh, e hoje recebe em média 200 mil imigrantes por ano. Desde 1999 está nessa média. E aí os países com mais refugiados do mundo, né, que poucas pessoas pegam esse dado, são países árabes, com maioria islâmica. Turquia, com 2,5 milhões, maioria islâmica. Paquistão, 1 milhão e 600 mil, maioria islâmica. Líbano, 1 milhão e 100 mil, maioria islâmica, que antes tinha maioria cristã. Os islâmicos basicamente fizeram uma guerra e quando chegaram a ter uma maioria e tiraram boa parte dos cristãos da região. Alemanha em quarto, Irã, maioria islâmica, Etiópia, maioria cristã, Jordânia, maioria islâmica. Principalmente porque são países que estão próximos às zonas de conflito. Esses países estão próximos à Síria, ou estão no meio do Oriente Médio, e por isso tem uma grande quantidade de refugiados. A União Europeia recentemente fez um acordo com a Turquia, ela vai destinar 3 bilhões de euros para a Turquia para que ela não mande mais refugiados para a Europa. Então, olha, eu financio você aí, você para de mandar gente para cá. E aí a questão liberal, né? Então, livre migração ou propriedade privada. Existem 2 visões aí. A visão de que a propriedade privada tem que ser usada como critério para resolver o problema, que é uma visão um pouco mais libertária, e a visão de livre migração, que é uma visão mais de
de liberalismo clássico, né? Alguns autores liberais clássicos defendem o livre imigração. Na questão da livre imigração, o que se diz é que as fronteiras são linhas políticas imaginárias, que, querendo ou não, é um fato, as fronteiras são linhas políticas imaginárias, e aí há um lobby grande para se restringir a oferta de mão de obra, porque se eu sou um sindicato, por exemplo, de metalúrgicos, eu não quero outros metalúrgicos vindo porque vão concorrer comigo. Por outro lado, o Estado, na prática, ele está fazendo uma integração forçada. Então, mesmo que você não queira conviver com uma pessoa de um outro país, você é obrigado, porque o Estado abriu a fronteira e colocou 1 milhão de pessoas para dentro do teu país em 5 anos. E aí, será que isso é liberal? E para ajudar, geralmente são países que usam o Estado não só para abrir a fronteira, como para financiar esses imigrantes. Então, ou financiam um estado de bem-estar social, que dá, às vezes, até casa para os imigrantes, né? Chega a ponto de desapropriar propriedades de pessoas locais para dar casas para os imigrantes, financiar com, muitas vezes, trabalho, com... Reino Unido chegou a dar bolsa para os imigrantes. Né? Então, imagina que beleza, você é pobre, chega no Reino Unido, você tem um local para morar dado pelo governo, uma bolsa dada pelo governo. Para que você vai querer voltar? Né? Você vai chamar mais gente. E, por outro lado, se você, né, nessa questão de livre imigração, o Estado também não pode simplesmente proibir um acordo, ou não deveria poder proibir, um acordo feito entre 2 pessoas. Se você quer que um amigo seu venha para o Brasil, e ele mora em outro país, por que o Estado tem que proibir isso? Então, aí é um conflito, um paradoxo. Né? Por outro lado, a visão libertária é uma visão, né, anarcocapitalista, de que, no último caso, todos os espaços teriam que ser privados. Porque o espaço público ele cria uma tragédia dos comuns. Ou seja, é de todo mundo, como é de todo mundo, não é de ninguém, ninguém cuida direito daquele espaço. E aí, num mundo em que tudo fosse privado, o proprietário é que define quem entra e quem sai. Né? Se eu sou dono da Unifor, eu decido quem entra e quem sai. Se eu não quiser que entre japoneses, por algum motivo que eu tenha na minha cabeça, não vai entrar japoneses. Enfim, então é um mundo em que a questão de imigração estaria resolvida. Você deixa entrar quem você quiser, ou não, e acabou a discussão. E aí, com empregadores financiando a imigração de contratados, que já acontece, né, dependendo do contratado, existe empregadores que financiam a vinda desse contratado para o país. Obviamente, não haveria estado de bem-estar social, então, por outro lado, há um desincentivo para a pessoa ir para um país só para pegar carona nos benefícios financiados pelos pagadores de impostos locais. Não haveria bem público, óbvio. E, no último caso, como eu falei, seria o privatiza tudo. Né? Mas, obviamente, né, isso aqui, não estamos num mundo anarcapitalista, né, nem próximo. O Brasil, então, está mais perto da Venezuela do que do Ancapistan. Qual seria a solução liberal, então, né, sem ser o Ancapistan? A solução liberal começa com, se eu quero, meu Estado quer receber mais pessoas e Brasília não quer que eu receba, eu preciso ter direito de secessão. Que não é uma coisa absurda, a Constituição hoje proíbe. Né? Você pode ser preso por defender secessão. Em último caso, se você for às vias de fato. Mas, por exemplo, um país minúsculo como Liechtenstein, ele tem uma Constituição que permite que um dos seus estados faça um referendo e, se decidir separar de Liechtenstein, Liechtenstein apoia. Inclusive, olha, eu quero sair de Liechtenstein e virar Suíça. Você pode. Não foi ativado esse item ainda, provavelmente nem será, mas te dá a liberdade para decidir um direito de secessão. Ou federalismo. Né? Se o Ceará quer receber turcos, por que São Paulo tem que pedir o Ceará de receber turcos? Não tem um motivo. Ou Brasília tem que pedir São Paulo de receber italianos, enfim.
Mas, né, numa solução mais prática, que é o que podemos fazer hoje. Primeiro, não deveria haver subsídio estatal para imigrantes. Não faz sentido o pagador de impostos de um país financiar pessoas vindo que nem necessariamente têm qualificação, nem necessariamente irão pagar os mesmos impostos. Por outro lado, se eu não vou financiar esses imigrantes, também não faz sentido eu obrigá-lo a financiar um INSS da vida, um FGTS, porque isso cria um incentivo para os políticos falarem, olha, já que o INSS está indo à falência, porque é uma pirâmide financeira, toda pirâmide quebra, eu vou trazer mais imigrantes e aí eles financiam o INSS. Então, também não se pode deixar de ignorar o incentivo para os políticos. E eles devem ter meios independentes disso se sustentar. Ou seja, eu preciso que alguns países fazem isso, alguém seja responsável por essa pessoa, né, tenha um depósito lá, um valor, ou declare que ele tem X valor para sustentar essa pessoa, ou que essa pessoa venha já com algum trabalho. Alguns países, como eu falei, fazem isso. O Canadá, se não me engano, você é responsável pelo imigrante. Crime for preso, você responde junto. Ou seja, né, dá um desincentivo para que qualquer pessoa venha. E o principal, o que tem sido ignorado por vários países, é todos que vêm para o país têm que respeitar as leis do país, independente de religião, independente de raça. Ou seja, você não pode fechar um bairro e dizer que é seu só porque você é islâmico, você não pode fechar uma região e dizer que é tua só porque você é negro, né, que é o que tem acontecido na Europa. Há bairros que simplesmente, se chega a uma determinada população, ela simplesmente fecha o bairro inteiro, diz agora é meu, e começa a expulsar as pessoas dali. Isso aconteceu no subúrbio da Bélgica, está acontecendo na França. Então, as leis do país devem ser respeitadas, especialmente os direitos de propriedade. Em último caso, expatriar, ou seja, expulsar do país os criminosos. Isso não é totalmente antiliberal quanto pareceria. Por quê? No mundo com propriedade privada, se alguém comete um crime na tua propriedade, a primeira coisa que você faz é expulsar ele. Então, não é tão antiliberal assim. E aí eu vou deixar depois para perguntas sobre lei de imigração, enfim, que vocês quiserem comentar, e deixo aí os meus contatos. Obrigado. Obrigada, Marcelo. Marcelo já falou, mas só reforçando, se vocês quiserem fazer alguma pergunta no final da palestra, podem procurar a Vitória, tá bom? E é isso aí. Vamos passar agora a palavra para o Ricardo Gomes. Posso montar ali? Vou montar rapidinho aqui. Ai, ai. Só um segundinho, pessoal. Bom, boa tarde. Vocês já viram aquela propaganda da Heineken, eu acho? Que as namoradas convidam os namorados, os professores convidam os alunos para ver um evento sobre, acho que é poesia e música, na hora do jogo da Champions League. Já viram isso? Então, desculpa estragar. E aí, na hora, assim, todos os caras, vai ter que ver um negócio de música e poesia. E acho que era o Milan e Real Madrid, vão jogar e o cara está aqui. Aí, na hora do jogo, apaga a luz e bota o jogo no telão. E o cara diz, já não ia fazer isso com vocês, né? Então, desculpa, nós vamos.
Só ligar aqui. Não vai ter jogo. Estão a 1. Estão a 1 e nós do Real Madrid vamos ganhar, eu tenho certeza. Vamos ver se vai dar certo. Foi? Não, não precisa passador, não. Vamos ver. Vai dar tudo certo no fim. Claro que eu não acho mais o arquivo. Aqui. Tá bom. Será que vai agora? Não precisa não? Foi. Bom, boa tarde então para quem resistiu e não foi ver o jogo. Eu sei que vocês não devem ter sabido que o jogo era hoje. Ou quero agradecer o Marcelo que manteve o pessoal aqui para ouvir. Bueno. Primeiro, eu preciso registrar que é um prazer estar aqui, ver esse auditório e ver o crescimento do movimento liberal no Nordeste, especificamente no Ceará. Tem alguém com uma mão lá comigo? Não? Ali. Eu sei, vocês não devem ter notado ainda, eu sou de Porto Alegre, eu sou gaúcho. E a gente tem lá 2 dos institutos mais antigos do Brasil, o IEE é um deles, fundado em 84. E hoje a gente faz o Fórum da Liberdade, foi a 30ª edição agora, e o Fórum da Liberdade hoje reúne 6.000 pessoas. Mas ele começou metade desse auditório aqui, com metade desse auditório. Então, ver um movimento florescendo rápido, como está acontecendo aqui, é muito bom. Quero parabenizar o Rafael, o Rodrigo, está ali o Rafael, está lá, o Rodrigo Saraiva Marinho, que é normal ver, Flávio, as pessoas ficarem nervosas quando vão falar na frente de uma plateia. Lá em Porto Alegre, quando a menina foi apresentar o Rodrigo, ela estava tão nervosa que ela apresentou o Rodrigo Maraiva Sarinho. Foi legal. Foi legal. Nunca mais ele conseguiu ser chamado de outra coisa em Porto Alegre. É o Maraiva Sarinho. Bom, eu estou aqui para falar um pouco sobre o Brexit, né? Esse fenômeno, e, enfim, o que é que nós liberais temos a dizer sobre isso? Se é que temos... puxa, isso faz pensar em tanta coisa, faz pensar em secessão, faz pensar no próprio problema da Escócia dentro do Reino Unido, mas eu preciso cumprir uma missão patriótica aqui. Eu sou gaúcho, vocês já notaram. Como todo gaúcho, quando eu viajo, eu me sinto obrigado a pedir desculpas. Desculpa aí, pessoal. Nós mandamos para o Brasil o Geisel, nós mandamos o Médici, nós mandamos o Getúlio Vargas. Esse é um problema mais do Rio de Janeiro, mas nós mandamos o Leonel Brizola. Foi mal aí, pessoal. Pelo menos para compensar, nós também mandamos aquele que foi, para mim, o maior jogador que eu vi jogar. O único cara que, para mim, pode ser comparado a Pelé. E eu acho que jogou mais que o Pelé, que é o gaúcho, o Renato, óbvio. Né? Óbvio. Mas tem uma culpa que nos impõe, e que eu preciso dizer que não é culpa nossa, ela morou lá, mas ela é mineira. Não tem nada a ver com isso. Nada. Então, primeiramente era isso, segundamente, fora Temer. Brexit, né? Como vocês já viram, futebolisticamente, eu sou um cara muito realista. Eu sou um cara realista. Eu acho que esse tema, o Brexit, ele tem que ser tratado com realismo. Isso é, tratar esse tema a partir de um ideal liberal é muito fácil. Nós não gostamos de governo, a União Europeia é um governão, sair da União Europeia é bom,
ponto, próximo assunto. Foi um prazer ter estado aqui com vocês. Muito obrigado pela passagem. Vou pegar uma praia ali na Praia do Futuro, porque gaúcho viaja e gosta de ir na praia porque a água é quente. Porque lá no sul a água é marrom, que nem Nescau, e fria. Muito fria. Tu entra no mar, passa um bloco de gelo com um pinguim dentro. E aí passa o registro de propriedade do sítio do Lula. É frio. Muito frio. É gelado. Mas eu quero tratar esse tema com realismo. Né? E por quê? Porque, como eu disse, se tratar abstratamente é fácil e a gente não enxerga todas as soluções e a gente acaba comparando ideais e não comparando realidades. A realidade de estar na União Europeia versus a realidade de não estar na União Europeia. Isso não nos impede de pensar um pouco mais abstratamente também sobre isso. Primeiro, temos que entender que fenômeno é o que é a União Europeia. É fácil pensar a União Europeia, ou seria fácil pensar a União Europeia como um bloco econômico. Aliás, nós temos cerca de 32 blocos econômicos diferentes no mundo hoje. Nós temos um mundo em blocos. Por que é que nós temos 32 blocos econômicos? Porque nós temos um mundo bloqueado, isso é, a regra geral é o fechamento econômico. O bloco econômico, o tratado, é a abertura para alguns da economia. Nós vemos um unfree trade, a falta de livre comércio. Fronteiras sempre houve. O fenômeno das fronteiras, sim, são linhas imaginárias, porque não existem na natureza, mas as fronteiras são resultado de processos históricos profundos, como guerras, como compra de terreno, às vezes. Tá? A compra da Louisiana, nos Estados Unidos, pelo Thomas Jefferson, comprou a Louisiana. Então, as fronteiras, elas sim são imaginárias, como um desenho, mas elas não resultam de acidentes ou de mera arbitrariedade, no sentido de, vou desenhar aqui como poderia desenhar aqui, como poderia desenhar. As fronteiras são resultado de um processo histórico. E elas sempre existiram. E seguem existindo. Mas, além de fronteiras, hoje, nós temos muito mais do que fronteiras. Nós temos impostos de importação, temos vistos, passaportes, muros, alfândegas, tarifas, um mundo que não existia desta forma antes da Primeira Guerra Mundial. Tem escritos do Hayek comentando que, antes da Primeira Guerra Mundial, o único país da Europa que, de fato, exigia um passaporte era a Rússia. Não era um visto. Para entrar na Rússia, um europeu precisava um passaporte. E era até uma ironia, assim, porque quem é que quer ir para a Rússia? Para que eu vou tirar um passaporte para ir para a Rússia? Só para dar uma ideia, os blocos viraram uma forma de driblar esse fechamento. É um drible limitado. Né? Então, está aqui alguns dos principais blocos. E eu quero ressaltar depois, ali em cima, né? Eu vou falar um pouco do Mercosul no fim, bem pouco, mas ali em cima está a União Europeia, e em cima tem o EFTA. Guardem isso, porque isso é importante, depois, mais para frente. É fácil pensar um bloco econômico quando a gente pensa com a cabeça do Hayek. Aliás, o Hayek era muito bom pensador. As condições econômicas ele chama de interstate federalism, federalismo interestados. É interessante porque o que ele acaba propondo como ideal não é um federalismo propriamente dito, tá? E sim o que a gente chamaria de uma cooperação econômica, e não uma federação propriamente dita. E é por isso, talvez, que
são outros 2 artigos que eu recomendo ler. O primeiro, lá em cima, é por que Hayek teria sido um Brexiteer, teria defendido a saída do Reino Unido da União Europeia. E esse outro é por que Hayek teria votado para ficar. Então, dá uma ideia meio absolutamente contraditória, porque a gente gosta também de ir nos textos sagrados dos autores, dos monstros do liberalismo, tentar interpretar como eles veriam o mundo atual. Nem sempre é fácil. Por quê? Por causa dessa diferença entre federalismo e o que alguns autores chamam de funcionalismo, ou a pura e simples integração econômica. Qual é a diferença? O federalismo é um fenômeno político, é uma união política. O funcionalismo é uma união econômica, é uma integração econômica. Integração econômica é fácil, é uma barbada. Integração econômica é livre trânsito de pessoas, mercadorias e capitais. Livre trânsito de pessoas, bens e dinheiro. Curto muito. Gosto. Bom. E ela não precisa de governo, num sentido... é que é fácil fazer isso. É fácil. Alguém trabalha em algum organismo internacional aqui? Eu tenho um amigo mexicano que ajudou a escrever o artigo, os artigos do acordo do México com os Estados Unidos. E ele diz assim, aquilo não é um acordo de livre comércio, aquilo é um acordo de um comércio um pouco menos preso, porque livre comércio é muito fácil. É assim, artigo 1º, haverá livre trânsito de pessoas, bens e dinheiro entre os países signatários deste tratado. Acabou. Não precisa um mundo... Acabou. Mas é advogado, tem que escrever bonito, bota artigo 2º. Revogam-se as disposições em contrário. Pronto. Deu. Quero mais. Toma. Este tratado entra em vigor na data de sua assinatura. Isso é livre trânsito de bens, pessoas e capitais. Esse aqui é o Václav Klaus. Ele é membro da Mont Pelerin Society, portanto, é um dos nossos, é um liberal. Ele era presidente da República Tcheca. E ele está com uma cara meio estranha. Ele está assinando a entrada da República Tcheca na União Europeia. E aí vocês pensam que a União Europeia é um tratado simples com aquelas 3 cláusulas. Esse aqui é o tratado. Claro que está em várias línguas, então por isso que ele está assinando meio no meio. Mas vamos combinar, isso aqui parece um tratado de livre comércio? Isso aqui é um baita corpo de governo. Ele é um bloco, portanto, a União Europeia é um bloco econômico e político. E aí eu já não sei se eu curto tanto. Porque nós entramos aí num outro grau de problema. Não é só como funciona a estabilidade monetária no mercado comum. A gente entra numa série de discussões de protecionismo, como fazer o protecionismo, qual é a tarifa comum para importar para dentro da Europa inteira, quais são os requisitos comuns para entrar na Europa inteira, e tudo isso começam a ser tomadas de decisão de políticas públicas. Então é um problema político. Quando precisa se tomar uma decisão sobre política pública, há também, em outros casos, não só política pública, há decisões sobre o direito, que é diferente de política. Por exemplo, o direito do consumidor, por exemplo, o direito ambiental. São campos que são, às vezes, têm cara de política pública, mas que são direito privado entre partes. E quando se pergunta quem faz a política e quem faz o direito, nós entramos numa discussão sobre o que é e quem é o soberano. Essa aqui é uma frase da Thatcher. Ela diz, o presidente da Comissão Europeia, Monsieur Delors,
ou Mr. Dellers, eu não sei a nacionalidade dele, disse numa conferência de imprensa no outro dia que nós queríamos que o Parlamento Europeu fosse o corpo democrático da comunidade europeia na época. Ele queria que a Comissão Europeia, fosse o executivo. E ele queria que o Conselho de Ministros fosse o Senado. Portanto, a União Europeia é um Estado, um para-Estado quase soberano. E todo mundo deve ter visto o videozinho. O que a Thatcher falou para ele? No, no, no. Vejam esse YouTube. Thatcher, no, no, no. Faz. Baita vídeo. Diz ela, eu acredito que tanto o parlamento quanto a libra esterlina, estava se discutindo o ingresso da Inglaterra na zona do euro, você sabe que não aconteceu, tanto o parlamento quanto a libra esterlina serviram a este país como ao resto do mundo muito bem. Nós somos mais estáveis e influentes com a libra, e ela é uma expressão de nossa soberania. Eu não gosto disso porque eu prefiro dinheiro privado. Tá? Mas não há como negar, e por isso eu insisto com o realismo, que a libra esterlina sempre foi uma ferramenta de exercício de soberania da Inglaterra, que reside no seu parlamento e não... Para o inglês é muito difícil imaginar a sua soberania residir em outro espaço que não o do seu parlamento. Isso vem da história da Inglaterra. Por que é que isto é assim? Faltam 10 minutos. Obrigado. Me disseram que eu tinha 25, eu não comecei a contar na hora certa. Então, para todos os efeitos, estou começando agora. Uma discussão sobre soberania. A origem do parlamento inglês é a história da Inglaterra. Desde as coisas, se fosse traduzir, que eram as reuniões no interior da Inglaterra, em que a vila se reunia para tomar uma decisão, da qual havia apelo, recurso para a 100 Moot, que era o conselho quase do condado, e da qual tinha apelo para, palavras do saxão antigo, Witenagemot, Barbada, né? O nome já diz Conselho de Sábios, que virou a corte do rei e que tomava as decisões sobre direito. O Conselho de Sábios do rei, a corte, e por isso que nós usamos hoje corte para falar uma corte do judiciário, do juiz. É uma corte, é a mesma palavra da corte do rei. Isso está tão entranhado na história da Inglaterra, assim como está entranhado uma forma de fazer direito. O parlamento na Inglaterra faz política, não faz direito. Não escreve o Código Civil, não há Código Civil, obviamente. Mas o parlamento não faz direito civil, direito contratual. O parlamento faz políticas, política de habitação, política, direito público. Por quê? Porque como nasce o direito na Inglaterra? A partir de um caso concreto, um conflito entre duas pessoas que é trazido para o judiciário. O judiciário analisa o caso concreto, aplica uma coisa chamada, nós traduzimos mal como devido processo legal, due process of law, é o devido processo do direito, um pouco diferente. E ele encontra naquele conflito, na briga do Rafael com o Diogo, ele encontra ali o que seria o justo, mas ele não só encontra o justo no caso concreto, ele tem que dar uma decisão que pudesse ser aplicada para todos os casos iguais. Então ele pega o caso concreto e transforma ele numa norma jurídica comum a todos. No fim do sistema recursal inglês, se chega a uma norma abstrata, não é se o Rafael, que tinha 14 anos ou 17 anos e bateu no carro do Diogo,
se o Rafael tem que ser julgado como um adulto. A corte decide se um menor de idade que tem direito à carteira de motorista, quando se envolve num acidente, deve ser julgado como um adulto ou como um menor. É a norma jurídica abstrata que nasce do caso concreto. Quem é que faz? Qual é o poder que faz o direito na Inglaterra? O judiciário. É um trabalho de indução. Como conciliar isso com o modelo francês, em que o Congresso se reúne, faz uma norma jurídica, como o nosso, está aqui o Código Civil, está aqui a CLT. Tá, não vou falar a CLT porque não passou no Congresso. Aliás, eu adoro nas críticas à reforma trabalhista quando dizem este Congresso que aí está, maculado pela corrupção, verdade, não pode mexer na CLT, não tem legitimidade para mexer na CLT. E o Congresso que aprovou a CLT, qual foi? Ah, nenhum, né? É um decreto-lei do Getúlio. Então, bom, enfim, o Congresso escreve o Código Civil, escreve uma norma abstrata, entrega para o Judiciário e diz, aplica no caso concreto aí, te vira. Tem que fazer caber um círculo dentro de um quadrado. Te vira para aplicar a minha norma abstrata. Isso aparece tão claramente depois na história, essa diferença entre Inglaterra e França, nas grandes revoluções. A grande revolução da Inglaterra é qual? A maior delas é a Revolução Americana. Um país que não quer mais ser Inglaterra e faz isso da forma mais inglesa possível. Os americanos diziam para o rei, eu tenho os meus direitos como um homem inglês. I have my rights as an Englishman. O governo está descumprindo os meus direitos de inglês. Direitos que eu tenho, que meu pai experimentou, que eu sei como são na prática, que eu os vivo no dia a dia. E o governo os está descumprindo. Tão empírico, tão a partir da realidade do caso concreto. E a Revolução Francesa foi como? A propósito, curto muito a Revolução Gloriosa também, que a galera falou, 10. E a Revolução Francesa, como é que foi? Liberté, égalité, fraternité. O que é isso? Não sei, nunca vi. Nunca experimentei. E se faz uma revolução e, poucos anos depois, temos o terror e Napoleão. Guilhotina. Rolam as cabeças. Do abstrato para o concreto. De uma abstração, de uma criação para o concreto. Qual é o modelo que os senhores acham que tende a reinar na União Europeia? Obviamente, nós estamos falando de 27 países de direito continental e um país de common law. Como se porta a União Europeia? Fazendo normas abstratas em Bruxelas para os países implementarem. Olha aqui. Até a organização dos caras, né? Essa aqui é o Thomas Jefferson com o trio ali entregando o rascunho da declaração de independência para o John Hancock, que era o presidente do Congresso. Então está ali o Thomas Jefferson, o John Adams, o Benjamin Franklin e os outros dois. Porra, vai estar numa sala com esses três e quer que lembre teu nome? Esquece. Né? Mesma organização, mesmo grau de tranquilidade com o qual foi votada a Constituição Francesa depois da Revolução. Está acabando meu tempo. O que eu tenho a dizer sobre o Brexit a partir disso? Primeiro, sobre integração econômica. A Inglaterra, ou melhor, o Reino Unido tem a pretensão de, ao sair da zona de integração econômica, ingressar na outra, no
EFTA, European Free Trade Association, onde estão Suíça, Noruega, Suécia e Luxemburgo, se não me engano. Ou Liechtenstein, um dos dois, ninguém dá bola. O que são países que têm a sua moeda, não estão subordinados às normativas que vêm do Parlamento Europeu, mas integram a zona de livre comércio. Esse é o ideal para o Reino Unido. Tem o livre comércio e não tem aquele mega governão com a Comissão, com o Parlamento Europeu, com os seus custos e com as suas normativas. Queria comentar uma em especial, mas acho que não vai dar tempo, que é a normativa sobre agricultura, que é uma maravilha, né? Especialmente depois que a Inglaterra, e isso está na história do movimento liberal, a Inglaterra já lutou, já discutiu a questão da importação de alimentos. Está em 1846, o Robert Peel era o ministro, era o primeiro-ministro inglês, e em 1944 teve a grande fome da Irlanda, que acabou com a batata, que era a principal fonte de alimentação, era o principal amido. Em 1846, os ingleses derrubam as Corn Laws, que impediam a importação de gêneros alimentícios para a Inglaterra, basicamente qualquer colheita. Então, em 1846, a Inglaterra abriu o seu mercado de grãos e comida para o mundo. E hoje ela está recebendo uma política que vem engrossando cada vez mais da União Europeia, fechando a importação para dentro da União Europeia de comida. Difícil conciliar isso. Acho, portanto, que o que a Inglaterra deve buscar o Reino Unido deve buscar é a integração econômica, que isso é importante. Menos importante do que isso é a questão de estar formalmente como um membro no parlamento, etc., etc. Segundo aspecto é a soberania. Eu acho muito difícil um inglês ceder parcela de sua soberania para um parlamento de maioria alemã, francesa. Agora, talvez a Turquia entrasse e tenha essa discussão, porque a Turquia tem basicamente a mesma população que a Alemanha, teria a mesma representação, seria o segundo maior país no Parlamento Europeu. Vocês acham que vai acontecer? Acho que vai demorar. Terceira é, para mim, o aspecto mais crucial que reflete nos outros dois, é essa filosofia do direito britânica, que não tem nada a ver com a forma de fazer normas da União Europeia e do continente. Por isso, eu iria para o caminho do European Free Trade Association. Não precisa estar dentro da União Europeia. O que importa é o livre trânsito de bens, pessoas e capital. Mas eu quero dizer também, como eu sou realista, que o que eu penso e a minha visão não importa absolutamente nada para o que vai acontecer a partir do Brexit. O que importa é basicamente entender o que é que levou o inglês a votar, porque foi mais o inglês do que o escocês e que o irlandês. O que é que levou o inglês a votar para sair? E eu acho que não foi para defender, para diminuir a regulação do comércio, acho que não foi para defender a soberania, e muito menos por entender a diferença de filosofia jurídica. Acho que o inglês comum, the working man, tinha na cabeça a questão da imigração, uma resistência à imigração, especialmente muçulmana. Quem caminha em Londres, de fato, as mulheres estão de burca. Isso a professora que esteve aqui de manhã, como era o nome dela? Marina. Ela comentou, em Londres é muito comum ver mulheres de burca na rua. É verdade que ela também falou uma coisa tipo assim, o Brasil tinha liberdade, não sei o quê, até o Getúlio Vargas. E ela falou assim, porque ele era gaúcho e não gostava dessa gente. Eu anoto. Nada a ver, cara. O Rio Grande do Sul teria aberto para a colonização, o que mais tem é imigrante.
Tanta coisa para falar mal do Getúlio. A única coisa que ele tinha de bom era gaúcho. Acho que o inglês comum tem um protecionismo na cabeça, essa ilusão de que fechando as fronteiras os empregos brotam, né, quando é justamente o contrário. O risco da vizinhança em dois aspectos, é o risco econômico. A Inglaterra tomou um prejuízo de 10 bilhões de euros com a dívida não paga da Grécia. É verdade que a Alemanha tomou um pênalti de 68, então ela tinha um sétimo, é um 7-1 aí para a Alemanha, em cima da Inglaterra, de dívida, que teve que bancar, mas é também o risco da vizinhança quanto à questão imigratória. A normativa da União Europeia dizia que os países poderiam definir os critérios para aceitar imigração. Alguns estão dados em normativas da União Europeia. Outros podem ser criados nos países membros. E o volume de imigrantes que o país membro aceitava era de pura escolha do país membro. E isto mudou. Em 2014, a União Europeia aprovou uma nova normativa que atribui ao Parlamento inglês, ao Parlamento Europeu, a definição dos números de imigrantes que seriam aceitos na União Europeia como um todo. Isso é parte do que o inglês comum vê como risco da vizinhança, é o risco da vizinhança ao abrir as suas portas, abrir também a ponte para o Canal da Mancha. E sem dúvida nenhuma, é um aspecto que nós, às vezes, nós liberais temos essa... Ao enxergar situações reais apenas a partir de valores e princípios, não enxergamos o rastro histórico da experiência humana. A Inglaterra, o Reino Unido, passou séculos, centenas de anos, lutando contra franceses e alemães. Foi invadida por ambos. Resistiu à invasão dos alemães, não a dos franceses, os normandos, claro. Guilherme o Conquistador, faz tempo, é verdade. 1066, depois de Cristo. Mas, e a Guerra dos 100 Anos, que durou, como o nome diz, 106 anos? Uma história de conflitos que o povo inglês não esquece, que demarcou fronteiras, que dizimou vidas, que deixou o seu rastro, e que, portanto, estão na cabeça do trabalhador inglês, sim, porque ele aprende isso na escola, ao votar se nós vamos fazer parte do mesmo espaço de soberania com, especialmente, franceses e alemães. Então, embora eu ache, essa seja a minha visão, o que vai determinar o futuro do Brexit não são as minhas considerações, são as considerações que a política da Inglaterra vai expressar, e por isso é agora que nós vamos saber o que vai ser depois do Brexit. Só porque eu disse que ia falar um pouquinho de Mercosul, vou falar de um outro Brexit, que deveria ser discutido rapidamente, porque eu não sei vocês, eu não consigo mais pensar no Mercosul e não lembrar dessa foto. Eu não sei... né, é difícil comentar, né? Pior é que pensando assim, eu penso, o Brasil tinha que sair correndo dessa turma. Mas se eu fosse qualquer um dos outros, olhasse para o lado e visse a Dilma, eu ia pensar também, eu tenho que sair correndo dessa turma. É um show de horrores. O Mercosul não é nem uma federação, nem um bloco econômico, muito menos um livre comércio, um livre mercado. O Mercosul é isso aí. Obrigado. Muito obrigada. Gente, não vai dar tempo de fazer as perguntas aqui, mas eu vou entregar os papelzinhos de vocês para eles. E, no final, vocês podem procurar para tirar as dúvidas. Tudo bem? Joia.
Tudo bem, então. Muito obrigada.